Fala, seus apaixonados pelo maior time de Minas Gerais, como é que vocês estão? É um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo, com notícia da Raposa. Desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje só vai deixar o like quem tem uma tríplice coroa, ou seja, só uma torcida em todo o Brasil vai deixar esse like. Mas caso você de casa seja do time sem bicampeonato, que tomou de 6-1 e quer saber notícia do maior de Minas, você também veio ao lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindos ao canal. Vale lembrar que o futebol já tem uma data marcada. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou que o Campeonato Brasileiro será retomado no dia 8 para a Série B e no dia 9 para a Série A. O Campeonato Mineiro, por sua vez, está previsto para ser reiniciado no dia 26 de julho. Eu acho que vai ter uma batida de data, né, galera? Porque se o Campeonato Mineiro vai começar no dia 26 de julho, ele vai acabar entre o Campeonato Brasileiro. Eles deviam esperar o Campeonato Mineiro acabar primeiro para depois ter o Brasileiro. Mas se demorar muito para começar o Brasileiro, vai acabar adiando para fevereiro o final dele. Então tem que começar o mais rápido possível. Com isso, o nosso presidente deu show, venceu a concorrência e acertou a contratação do meio-campista Claudinho, reforçando o Cruzeiro para a Série B. Para quem está se perguntando onde está o Claudinho, galera, o Claudinho já foi liberado dos treinos da Ferroviária. Ele é esperado amanhã, quinta-feira, aqui em Belo Horizonte, para assinar contrato com o Cruzeiro, realizar os seus exames médicos, vestir a camisa, falar tudo bonitinho na entrevista e ser 100% oficial do Cruzeiro. Mas está 100% apalavrada. A documentação do jogador já está sendo muito bem preparada. De acordo com as informações do jornalista Adroaldo Leal, da Rádio 98, o Cruzeiro acertou a aquisição do atacante Claudinho, destaque da Ferroviária. Segundo ele, inicialmente a Ferroviária pediu ao Cruzeiro cerca de 4 milhões de reais para liberar o atleta. Mas o presidente da Raposa, Sérgio Rodrigues, no entanto, bateu o pé e conseguiu dobrar os paulistas e pagar metade do valor, parcelado ainda. Com a chegada em Belo Horizonte prevista para a próxima quinta-feira, dia 9, Claudinho custará cerca de 2 milhões, divididos em 8 parcelas de 250 mil reais. Galera, eu fiquei meio confuso, porque alguns portais, esse última notícia, falou que o valor dele foi de 2 milhões de reais ao Cruzeiro. Outros falam que seriam 2,7 milhões de reais. E outros, por exemplo, a Globoesporte.com falou que seriam 3 milhões de reais. O valor ainda não é certo, não tem como eu saber o valor certo, porque cada um divulga um valor diferente. Mas está entre 2 a 3 milhões de reais, dividido esse valor em 8 parcelas de 250 mil. O contrato do jogador será válido por 5 temporadas com o Cruzeiro. Aí você pega o investimento que o Cruzeiro está fazendo, né? A expectativa que a diretoria está colocando no Claudinho é muito alta. Vale ressaltar que o Atlético Mineiro, o rival do Cruzeiro, era um forte concorrente, mas o Cruzeiro conseguiu converter o staff do velocista de que a Toca da Raposa era o melhor destino para o Claudinho. Tenho certeza, Claudinho, aqui você vai ter mais oportunidade, vai jogar uma vitrine melhor. O Cruzeiro está em um excelente ponto para você. Espero muito de você. Alguns já falam para dar a camisa 10 para o Claudinho. Eu acho muito cedo dar a camisa 10 para o Claudinho, mas quem sabe a 11, passar a 11 para o Claudinho, botar a 10 no Maurício, dá mais certo. Eu espero muito do Claudinho, vamos esperar se ele vai preencher as expectativas do torcedor cruzeirense. Você sabia que a permanência de Rodriguinho no Cruzeiro, ou melhor, a contratação dele, com os contratos, direitos que ele teria do Cruzeiro, chegavam a cerca de 53 milhões de reais, isso mesmo. Documentos obtidos pelo portal do Super Esporte apontam que o clube comprometeu a pagar ao longo de 36 meses um contrato, né, com um montante de 53 milhões de reais, ou seja, 36 meses, 3 anos de contrato, 53 milhões de reais, é um absurdo. Quem faz isso é um cara que não tem um mínimo de senso, um mínimo de cabeça para fazer um negócio desse. O cara deve estar querendo realmente falir o Cruzeiro. Nem nos melhores momentos financeiros que o Cruzeiro já viveu, teria condição de pagar 53 milhões de reais em 3 anos por um jogador só. É o caso do Rodriguinho. O valor total não necessariamente gasto pelo Cruzeiro, uma vez que Rodriguinho rompeu o vínculo e seguiu para o Bahia. Incluiu a aquisição de direitos econômicos, que foram cerca de 26,3 milhões de reais, remuneração do jogador ao longo dos
dos 36 meses, que são cerca de 14 milhões de reais, direitos de imagem, que são cerca de 9,3 milhões de reais, além da comissão de intermediários, que são cerca de 3,4 milhões de reais. São contratos, desculpa palavras, feitos com pessoas, como é que eu posso falar, aquele animal que tem as orelhas grandes? Isso, esse tipo de pessoa. Pessoas que não têm cabeça nenhuma, pessoas sem profissionalismo. Uma pessoa dessa não pode atuar em nenhum time do mundo, ou melhor, não pode comandar nem sequer uma empresa. Em meados de janeiro de 2019, a Raposa acertou a compra do meia Rodriguinho por 7 milhões de dólares, livre em imposto. Galera, pagar 7 milhões de dólares para um jogador de mais de 30 anos. Vê se tem condição isso. Na cotação da época, o negócio girou em torno de 26,3 milhões de reais. O Pirâmides do Egito, que destinava os direitos econômicos, aceitou a receber 7 parcelas até janeiro de 2022. O contrato envolvia inúmeros problemas, vários depósitos, vários cláusulas que só favoreciam o time egípcio, nada para o Cruzeiro. Nessa linha, o Clube Celeste pagou uma espécie de entrada, depositou cerca de 3,85 milhões de reais na conta do Clube Egípcio, né, no dia 25 de janeiro de 2019, que foi aquela primeira parcela para transferir os documentos e o Rodriguinho poder assinar contrato com o Cruzeiro. E foi só, acabou. Depois disso, o Cruzeiro não pagou mais. As demais parcelas deveriam ter sido quitadas em novembro de 2019, que foram cerca de 500 mil dólares. Em fevereiro de 2020, mais 500 mil dólares. Em maio de 2020, mais 1 milhão de dólares. E o clube ainda precisaria pagar uma parte em agosto de 2020, que seriam cerca de 500 mil dólares. Outra em novembro de 2020, mais 500 mil dólares. E a última em janeiro de 2022, 3 milhões de dólares. O contrato de Rodriguinho já teria se encerrado, né, no ano de 2022, quando teria a última parcela, que seria em torno de 3 milhões de dólares. Galera, não é possível o cara ter cabeça para fazer um negócio tão, eu não sei se pode falar essa palavra, tão besta aqui no Cruzeiro. O cara destruiu, o cara saiu do Cruzeiro com o bolso cheio e ainda deve estar rindo do Cruzeiro. Neste momento, um dos detalhes mais curiosos do acordo foi que o Cruzeiro garantiu o pagamento da última, a maior parcela, dando como garantia economias do jogador, né? Repasse, tipo 20% do Murilo, 20% do Raniel e 20% do Vinícius Popó, o que também não adiantou, porque a Raposa já vendeu o Murilo, já vendeu o Raniel e não repassou o dinheiro pro Pirâmides do Egito. Galera, na hora que essa bomba estourar, essa bomba na verdade já estourou, mas não chegou no seu ponto máximo. Vai ser um problema enorme. Talvez a maior dívida que o Cruzeiro tenha a acontecer seja essa do Rodriguinho, porque é gigantesca. E para cada dívida que o Cruzeiro atrasou, o Cruzeiro terá um juros de 6%. Não, desculpa, de 10%. E ao final do ano, se tiver dívida atrasada, será mais 6%. Além da valorização do euro, os juros também vai favorecer muito o time egípcio. Realmente o Cruzeiro pode receber sim uma punição muito grande e isso me deixa com muito medo. Com o retorno do Campeonato Brasileiro anunciado, também do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está priorizando o Mineirão para sediar os seus jogos. O Cruzeiro quer mandar seus jogos no Mineirão, mas também mapeia cidades do interior de Minas, caso a prefeitura não dê positivo para o retorno em BH. Todo mundo sabe que o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, não é nenhum fã do retorno do futebol em BH e ele prioriza a saúde. Eu concordo com o Calil até certo ponto, mas eu também concordo que o futebol tem totais condições, tem condições financeiras de se manter bem, de se preocupar, de se prevenir. O futebol tem sim condições. E quem comentou sobre o assunto em entrevista à Globo foi o gerente de futebol da Raposa, Pedro Moreira. Ele disse que o clube vem mantendo contato constante com as autoridades para viabilizar os jogos no Gigante da Pampulha. Palavras dele: essa é a nossa expectativa. Nosso presidente está em conversa diária com o governo, com a prefeitura, para a gente analisar a melhor forma dos jogos iniciarem. E tudo correndo bem, com a segurança devida, a gente começa no Mineirão os jogos, disse o Moreira. Galera, como eu te falei, é um risco, sim, mas o Cruzeiro, o futebol, tem totais condições de se prevenir, de dar problema de saúde, vai fazer aquele teste, quem tiver com a temperatura alta, entendeu? É um futebol muito evoluído, a tecnologia vai ajudar muito o Cruzeiro nesse momento. O Cruzeiro precisa entrar em acordo com o Mineirão, que já sinalizou a abertura para negociar as melhores condições durante a paralisação. Caso não seja possível jogar em Belo Horizonte, o clube quer atuar na região metropolitana da capital, facilitando a logística e impedindo que haja um desgaste maior dos atletas. É o plano B. O clube já recebeu o convite de atuar em Sete Lagoas, mas estuda outros destinos.
Palavras do Pedro Moreira. A gente espera que tudo ocorra da melhor maneira, que a situação de Belo Horizonte fique melhor e a gente realize os nossos jogos em Belo Horizonte, no Mineirão. Mas estamos avaliando a situação de Sete Lagoas, de Nova Lima. São locais que a gente pode deslocar no dia do jogo para facilitar também a nossa logística, destacou Pedro Moreira. Há também o plano C, o interior de Minas Gerais. O gerente de futebol da Raposa citou 2 destinos possíveis que já poderão ser utilizados, caso não dê o plano A certo, nem o plano B dê certo. Palavras dele. Tem possibilidade de Varginha, tem possibilidade de Uberlândia também, mas a gente novamente espera que tudo ocorra bem e a gente possa estar usando o Mineirão e que a nossa casa aqui em Belo Horizonte, disse o Pedro Moreira, falou, né? Realmente, a casa do Cruzeiro é Belo Horizonte, mesmo o Mineirão tendo uns gastos astronômicos, né? Ainda mais para jogos que não terão público, os gastos serão muito altos. Acredito que o Cruzeiro poderia trazer seus jogos para um estádio menor, um estádio com menos gastos, e por isso eu aprovo muito bem Uberlândia, que tem um excelente estádio. Temos também Sete Lagoas, dando uma revisada lá na Arena do Jacaré, vai ficar tudo legal. Vamos esperar para saber o que o prefeito, né, de Belo Horizonte vai decretar, se vai dar um sim ou não para o retorno do futebol. A CBF e a Federação Mineira de Futebol já deram um sim, mas ainda falta o aval do prefeito de Belo Horizonte. O Ricardo Drubski recentemente meteu a louca no Cruzeiro e anunciou a promoção do jovem Riquelme ao time profissional. Todo mundo sabe, o jogador vai continuar à disposição do Micali, mas o interessante, o curioso, foi que o Drubski não consultou ninguém, não consultou o David, não consultou o presidente, simplesmente promoveu o jogador. Isso causou uma surpresa em todo mundo. Palavras lá do UOL, né? O Cruzeiro anunciou a promoção do Riquelme ao elenco profissional em 30 de julho do mês passado. A decisão foi tomada pelo diretor executivo de futebol, Ricardo Drubski. Os outros membros do departamento não foram consultados. Caio Rosa era o favorito para ter uma chance na equipe. O Caio Rosa, nesse momento, deve estar retado, né? Primeiro, o Stênio passou na frente dele. Saiu do sub-17, 18, direto profissional. E agora o Riquelme. Enquanto isso, o Caio Rosa voltou para o sub-20. O Drubski não conversou com os 3 companheiros de pasta na Toca da Raposa. Estou falando do Deide, o coordenador técnico de futebol, o Pedro Moreira, gerente de futebol, e o Beneci Queiroz, que é o supervisor administrativo, e tampouco com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, antes de definir a subida do garoto ao time comandado por Enderson Moreira. Eu queria só perguntar, né, se o Enderson Moreira aprovou a vinda dele. Se o Enderson aprovou, beleza, tá certo. Mas se não aprovou, isso aí vai causar uma polêmica futura muito boa. Os demais colaboradores preferiam se silenciar sobre o caso. A forma que aconteceu a promoção causou estranheza. No entanto, o Drubski não foi contestado publicamente por seus companheiros. Todos optaram por acatar a decisão do dirigente para evitar as divergências. Ninguém está querendo causar problema no Cruzeiro, está todo mundo respeitando a decisão do Drubski. Já que ele quer apostar no garoto, vamos dar esse voto de confiança para ele. A presidência do clube também tomou conhecimento do fato, mas preferiu não interferir. Procurado para explicar o caso e também falar sobre o critério adotado no caso, o dirigente cruzeirense não atendeu aos telefonemas do All Sport durante a tarde de ontem, dia 7. Foi enviada uma mensagem telefônica também às 2h09, horário de Brasília, mas ele também não respondeu. Ricardo Drubski não quer comentar qual será o seu critério, por que ele promoveu, o que passou na cabeça dele, ou se o Enderson Moreira aprovou o nome do jovem. O Ricardo Drubski não quer falar. O jovem Riquelme, de 18 anos, foi incorporado ao elenco principal e tem participado dos treinos ao lado dos companheiros. Entretanto, também estará à disposição da equipe sub-20, comandada por Rogério Micali, quando a base retomar as atividades na Toca da Raposa 1. Vou falar sobre o Riquelme? Não posso, porque eu nem sequer vi esse cara jogar. É muito difícil você acompanhar um garoto da base se ele não se destaca na seleção brasileira, que sai, tem um pouco mais de mídia, tem um pouco mais de imprensa e a gente consegue acompanhar mais de perto. Mas a Toca da Raposa 1, ele fica muito escondida, não dá para saber o ninho de ouro que o Cruzeiro tem lá e só o pessoal de dentro pode saber disso. Então vamos dar esse voto de confiança pro Ricardo Drubski. Se ele acha que o Riquelme merece essa oportunidade, se ele acha que ele é um cara diferenciado, que seja assim. Confio no Ricardo Drubski, confio no trabalho que o Cruzeiro está fazendo. O Enderson Moreira vai saber também o que é melhor para o Cruzeiro. Galera, a Operação FIFA continua a todo vapor. Até o momento, são 11.618 doações
com um valor de mais de 400 mil reais doados à Operação FIFA do Cruzeiro. Eu gostaria de alertar vocês que estão doando por via WhatsApp, não façam isso. Tá tendo, o Cruzeiro denunciou recentemente, entrou em contato com a polícia que tinha muito caloteiro. Isso mesmo, caloteiro criando falso link para você fazer doação, transferir o dinheiro para ele, entendeu? Toma cuidado, só faça essa doação por meio do site oficial da Encamp, galera. Não façam doação aqueles sites do WhatsApp. Clique aqui para facilitar sua vida na doação para o Cruzeiro, é tudo mentira. Não faça isso, ou melhor, se você viu isso, denuncie, porque isso é crime. O Cruzeiro denunciou, foi na polícia, foi atrás de falsos caloteiros, tinha anúncios falsos por aí, o pessoal estava doando para outros lugares que não eram para o Cruzeiro. Então é isso, galera, gostaram do vídeo de hoje? Espero que tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal caso não for inscrito, e eu espero vocês aqui no próximo vídeo do canal. Um grande abraço!